fatos que você não sabe sobre a Rainha Vitória. Ela foi mais do que uma monarca, foi uma força da natureza. A Rainha Vitória deixou sua marca em um dos períodos mais transformadores da história. Mas você sabia que ela também ditou tendências de casamento, sobreviveu a atentados e até influenciou o Natal como o conhecemos hoje? A história dela é cheia de surpresas e é exatamente isso que a gente vai falar hoje. Oi, coroados e curiosos, eu sou Steph e hoje vamos mergulhar na vida surpreendente da Rainha Vitória. Um detalhe que a gente ainda vai ter aqueles vídeos bem longos sobre a vida inteira, mas vamos conhecer os fatos mais inusitados e fascinantes sobre a mulher que moldou a era vitoriana, com muita pompa e umas boas doses de drama. Primeiro, seu nome não era Vitória. Imagine nascer como herdeira de uma das monarquias mais poderosas do mundo e começar a vida com um nome que não suporta. Essa foi a realidade de Alexandrina Vitória. Ela nasceu com esse nome composto, uma combinação de Alexandrina, em homenagem ao seu padrinho, czar Alexandre I da Rússia, e Vitória, que era um tributo à mãe, a duquesa de Kent. Mas, desde cedo, ela odiava o Alexandrina, com todas as forças. Ela tinha uma vida cheia de regras e supervisão rígida, o sistema Kensington, que veremos em outra curiosidade. No entanto, ela encontrou pequenas formas de expressar sua individualidade, começando pela decisão de descartar seu primeiro nome e adotar apenas Vitória como sua identidade pública. Não foi uma transição oficial ou decreto real, foi simplesmente uma escolha pessoal que a futura rainha insistiu em fazer. Mas por que Alexandrina era tão odiado? Primeiro, o nome era considerado antiquado e difícil de pronunciar em inglês. Enquanto Alexandrina era pomposo e pesado, Vitória soava mais leve, forte e fácil de lembrar. Além disso, Alexandrina trazia associações a uma linhagem que não era totalmente britânica, algo que podia criar distâncias entre ela e seus súditos ingleses. Outra razão era que o nome Vitória tinha uma sonoridade mais positiva e triunfante, evocando vitórias e conquistas, algo que combinava perfeitamente com a sua personalidade determinada e com o legado que ela construiria. Afinal, não é todo dia que alguém dá um nome a uma era inteira. A adoção de Vitória como seu nome foi um ato simbólico também de independência. Desde cedo, a Vitória demonstrava uma personalidade forte e uma vontade de moldar a sua vida com seus próprios termos. Isso era raro em uma monarquia onde cada detalhe da vida de um herdeiro era rigidamente controlado. Então, quando Vitória se tornou rainha aos 18 anos, a questão do nome, além disso, se tornou mais significativa. Ela sabia que Rainha Alexandrina não teria o mesmo impacto ou ressonância cultural do que Rainha Vitória. Sua decisão mostrou então sua habilidade de criar uma imagem pública poderosa desde o início do reinado. A escolha então de usar Vitória não foi apenas uma preferência pessoal, mas também uma decisão estratégica. O nome passou a representar um novo começo para a monarquia britânica, que enfrentava desafios de reputação após os reinados de George IV e William IV, que foram marcados por escândalos e instabilidade. A partir do momento, então, que ela adotou Vitória, ela se tornou sinônimo de moralidade, dever e progresso. Seu nome se tornou um emblema de uma época de expansão imperial, avanços industriais e estabilidade política. Um detalhe é que, durante sua infância, familiares e criados muitas vezes hesitavam em chamá-la de Alexandrina, sabendo de sua aversão ao nome. Alguns optaram por apelidos como Drina, mas ela não gostava nem desses diminutivos. Claro que depois disso, Vitória também inspirou uma moda de nomes. Após a sua ascensão ao trono, o nome Vitória se tornou incrivelmente popular entre famílias britânicas e posteriormente em todo o Império. 2.
ela foi literalmente feita para ser rainha. Se há algo que se pode dizer sobre a Rainha Vitória é que sua ascensão ao trono foi o resultado de uma combinação de tragédia, competição familiar e, claro, muita pressão sobre seu pai e outros membros da realeza para garantir o herdeiro. A história de como a Vitória nasceu é digna de uma novela repleta de reviravoltas dinásticas. Tudo começou com a morte da princesa Charlotte de Gales, que aparece em Bridgerton, filha única do príncipe regente, futuro George IV e herdeira direta do trono. Em 1817, ela morreu tragicamente ao dar à luz a um filho morto, deixando o Reino Unido sem um sucessor legítimo direto. O país foi tomado por um luto profundo e a família real entrou em pânico. Quem seria o próximo na linha de sucessão? Na época, os irmãos do rei George IV e ele mesmo eram conhecidos por suas vidas escandalosas e falta de filhos legítimos. Isso levou a uma corrida frenética para gerar herdeiros. E o Duque de Kent, Eduardo, pai da Rainha Vitória, tomou essa missão muito a sério. Ele tinha 50 anos quando decidiu que precisava contribuir para a continuidade da monarquia. Ele se casou com a princesa Vitória de Saxe-Coburgo-Saalfeld, uma viúva alemã com experiência em criar filhos e, portanto, considerada ideal para a tarefa. O casamento era uma aliança puramente estratégica, mas cumpriu seu objetivo. Em menos de um ano depois, Alexandrina Vitória nasceu. Tristemente, o Duque de Kent não viveu para ver sua filha crescer. Ele morreu de pneumonia em 1820, deixando Vitória como única neta legítima sobrevivente do George III. Isso significava que, apesar de ser apenas a quinta na linha de sucessão ao nascer, as circunstâncias conspiraram para colocá-la no trono. Vitória era jovem, saudável e não estava ligada a nenhum escândalo, ao contrário de seus tios e primos. Sua juventude simbolizava renovação e esperança para uma monarquia que enfrentava críticas e declínio de popularidade. Porém, enfim, como eu já disse, antes dela nascer, a corrida para gerar herdeiros envolveu muita fofoca e rivalidade entre os irmãos de George IV. O Duque de Clarence, William IV, teve uma série de filhos ilegítimos com sua amante Dorotheia Jordan, mas não conseguiu ter um filho legítimo com a sua esposa oficial. Já o Duque de Cumberland, seu outro tio, era tão impopular que muitos britânicos temiam que ele assumisse o trono. Vitória, portanto, foi vista como uma escolha quase milagrosa, uma solução para os problemas dinásticos da época. Sua própria mãe, a Duquesa de Kent, aproveitou essa oportunidade para projetar a Vitória como uma salvadora da monarquia. 3. Ela foi a primeira monarca em Buckingham. Quando a gente pensa no Buckingham Palace, que você pode ver aqui do lado, imaginamos glamour, tradição e, claro, a residência oficial da monarquia britânica. Mas, curiosamente, o Palácio de Buckingham nem sempre foi o coração da monarquia. Antes de Vitória, ele era apenas uma propriedade real, pouco utilizada e longe de ser o símbolo de poder que conhecemos hoje. Originalmente, Buckingham House, como era conhecida, foi construída em 1703 como residência particular para o Duque de Buckingham. Em 1761, o rei George III a comprou para ser uma residência privada para sua esposa, a Rainha Charlotte. Apesar disso, a propriedade era considerada modesta em comparação a outros palácios reais, como o Palácio de St. James. Foi apenas em 1837, quando a Vitória subiu ao trono, que Buckingham se tornou a residência oficial da monarquia britânica. Vitória não apenas se mudou para lá, mas também transformou o espaço em um verdadeiro palácio digno de uma rainha. Ao assumir Buckingham, Vitória percebeu rapidamente que o local precisava de melhorias. Ela introduziu sistemas modernos de aquecimento e iluminação, além de expandir o edifício para acomodar eventos oficiais e recepções. Uma das maiores inovações foi a introdução de iluminação a gás,
que permitiu que o palácio fosse usado para eventos noturnos. Além disso, a Vitória adorava entreter convidados e frequentemente organizava bailes luxuosos e jantares para a elite europeia. Apesar de todas as reformas, Buckingham não era perfeito. Nos primeiros anos de Vitória no trono, o palácio enfrentou problemas de encanamento e até infestações de ratos. Em um episódio bem embaraçoso, um visitante notou um rato correndo pelo salão durante um jantar oficial, algo que, felizmente, foi tratado com bom humor. Outro problema foi a invasão de um intruso chamado Edward Jones, conhecido como The Boy Jones, que conseguiu entrar no palácio várias vezes em 1838 e 1840, chegando até a invadir o quarto da rainha. Essas invasões revelaram falhas de segurança e forçaram a monarquia a revisar completamente suas práticas. 4. Ela era pequena, porém poderosa. Se você imaginou a Rainha Vitória como uma figura imponente que dominava a sala com sua presença, prepare-se para uma surpresa. Ela tinha apenas 1,52 de altura. No entanto, provou que a altura não é um fator quando se trata de liderança e influência. Apesar de sua estatura, Vitória sabia como preencher um ambiente. Ela compensava a falta de altura com roupas extravagantes, joias impressionantes e, acima de tudo, uma atitude de quem sabia exatamente o que queria. Vitória tinha um olhar que, dizem, podia cortar qualquer um como uma lâmina. Funcionários da corte frequentemente comentavam que era melhor enfrentar uma tempestade do que o mau humor da rainha. Vitória também sabia que a moda era uma ferramenta poderosa. Durante os primeiros anos de seu reinado, ela usava roupas brilhantes e estilos inovadores para se destacar e criar uma imagem de uma jovem rainha progressista. Quando ficou viúva, adotou o preto como sua marca registrada, que eu vou falar mais sobre isso, mas consolidou sua reputação como viúva do luto eterno. A escolha de roupas sempre dizia algo sobre o momento que ela vivia. Detalhe que durante visitas oficiais ela usava sapatos com saltos embutidos para parecer mais alta. E funcionava. Muitos diplomatas comentavam que ela parecia muito maior pessoalmente. E também muitos embaixadores que visitaram Vitória ficaram surpresos ao perceber que a sua presença parecia maior do que sua altura. Como se ela tivesse o poder de dominar qualquer sala apenas com sua presença. Vitória também tinha um ótimo senso de humor sobre sua estatura. Uma vez, ao visitar uma feira agrícola, o fazendeiro comentou: não esperava que a rainha fosse tão pequena. Ela riu e respondeu: não se preocupe, eu consigo comandar meu país muito bem mesmo assim. 5. Ela foi rainha aos 18 anos. Imagina ter 18 anos e, em vez de estar decidindo o que estudar ou onde viajar nas férias, e de repente ser responsável por um dos maiores impérios do mundo. Foi exatamente o que aconteceu com a Vicky. A Rainha Vitória se tornou rainha em 1837 aos 18 anos, logo após a morte de seu tio William IV. Para uma jovem que passou a infância sob o controle rigoroso de sua mãe, foi como ganhar as chaves da liberdade. Claro, também um enorme peso de responsabilidade. Vitória sempre soube que um dia poderia ser rainha, mas ninguém esperava que isso acontecesse tão cedo. Ela foi acordada por mensageiros oficiais aos 18 anos que trouxeram a notícia de que seu tio havia morrido e agora ela era monarca. Segundo relatos, a Vitória recebeu a notícia com calma, surpreendente, mas também com toque de emoção. Eu serei boa, teria dito a si mesma, iniciando um reinado que duraria mais de 63 anos. Um dos primeiros atos de Vitória como rainha foi se livrar do sistema Kensington, um conjunto de regras opressivas criadas por sua mãe e seu conselheiro John Conroy. Sob esse sistema, a Vitória não podia brincar sozinha, fazer amigos livremente ou sequer andar pelos corredores do palácio sem supervisão. A intenção era clara:
moldar Vitória para ser uma rainha obediente e facilmente controlada. Mas o efeito foi o oposto. O sistema gerou ressentimento e uma determinação feroz em Vitória para conquistar sua independência. John Conroy é o cérebro por trás do sistema Kensington e frequentemente tentava manipular Vitória para que ela o nomeasse como seu principal conselheiro. Ela o odiava tanto que quando finalmente se tornou rainha, sua primeira ação foi demiti-lo. Dizem que ela comemorou essa decisão com um café da manhã bem extravagante. Conroy era tão detestado por Vitória que ela se recusou a pronunciar o nome dele nos anos seguintes. Em cartas, ela se referia apenas como aquele homem. Embora Vitória tenha abraçado seu papel com entusiasmo, os primeiros anos não foram fáceis. Como jovem mulher em um mundo dominado por homens, ela enfrentou desconfiança de ministros e membros da corte. Muitos achavam que ela seria facilmente manipulada, mas Vitória rapidamente provou o contrário. Sua determinação e capacidade de tomar decisões firmes surpreenderam até os críticos mais ferrenhos. 7. Ela era multilingüe. Se você acha que ser monarca é difícil, imagina ter que governar um vasto império multicultural como o britânico. E para fazer isso de forma eficaz, a rainha Vitória tinha um talento especial. Ela falava inglês, alemão, francês, italiano, latim com fluência, além de aprender frases em hindi e urdu para se comunicar com seus súditos na Índia. Não é à toa que ela conquistou o respeito de tantas culturas diferentes. A base para o domínio de línguas da Vitória foi estabelecida desde cedo. Ela tinha tutores particulares para cada idioma. E sua mãe, a Duquesa de Kent, insistia no ensino do alemão, a língua materna de Vitória. Francês, por sua vez, era o idioma diplomático da época, essencial para qualquer monarca que precisasse interagir com outras cortes europeias. Uma curiosidade é que a Vitória acabou gostando tanto do alemão que frequentemente escrevia cartas para o seu marido Albert nesse idioma, mesmo depois de aprender o inglês perfeitamente. Muitos desses escritos revelam um lado mais íntimo e descontraído da rainha. Aí, quando a Índia se tornou a joia da coroa britânica, a rainha Vitória fez questão de aprender frases em hindi e urdu para impressionar os líderes locais. Embora ela nunca tenha visitado o país, ela desenvolveu uma relação simbólica com seus súditos indianos. Ela contratou até um professor indiano chamado Abdul Karim, conhecido como Munshi, para ensiná-la mais sobre a cultura das línguas do continente. As aulas com Munshi causaram certo desconforto entre membros da corte. Muitos achavam que os dois tinham um caso e que era impróprio que a rainha se aproximasse de um funcionário indiano. Mas a Vitória não estava nem aí. Tem até um filme que fala dos dois que chama Vitória e Abdul. 8. Ela sobreviveu a 7 tentativas de assassinato. Se a vida de um monarca já é cheio de responsabilidades, imagina lidar com constantes ameaças à própria segurança. A rainha Vitória enfrentou nada menos do que 7 atentados contra sua vida e sobreviveu a todos com uma calma impressionante. Esses eventos não apenas testaram sua coragem, mas também solidificaram sua imagem como uma líder resiliente e bem determinada. O primeiro atentado contra Vitória aconteceu em 1840, apenas 3 anos após ela assumir o trono. Enquanto passeava de carruagem com o príncipe Albert, um homem chamado Eduardo Oxford tentou atirar nela. Felizmente, Oxford errou os disparos e foi rapidamente detido. Vitória, no entanto, manteve a compostura e continuou o passeio como se nada tivesse acontecido. Durante o julgamento de Eduardo, foi revelado que as armas estavam carregadas com balas falsas. Ele foi considerado mentalmente incapaz e enviado para um asilo. Em maio e julho de 1842, a Vitória foi alvo de 2 atentados separados enquanto passeava de carruagem. Em ambos os casos, ela saiu ilesa e respondeu com mais firmeza:
insistindo em continuar aparecendo em público. Aí, em 1850, ela sofreu um atentado com bastão. Esse foi dos atentados mais estranhos. Um homem chamado Robert Pate atingiu Vitória na cabeça com um bastão enquanto ela saía da sua carruagem. Embora tenha sofrido um hematoma, a rainha não permitiu que isso afetasse suas aparições públicas. Mas por que a Vitória era alvo de tantos ataques? Na época, o Reino Unido enfrentava instabilidade social e política, com tensões entre a monarquia e a classe trabalhadora. Muitos atentados eram cometidos por indivíduos que queriam chamar a atenção para causas políticas ou que simplesmente estavam mentalmente perturbados. Após cada atentado, a rainha fazia questão de aparecer em público para mostrar que não tinha medo. Essa postura inspirava confiança em seus súditos e reforçava sua autoridade. 9. Ela pediu Albert em casamento. Ela não era apenas uma monarca poderosa, mas uma mulher à frente de seu tempo. Em um período em que esperava-se que as mulheres fossem submissas e aguardassem a iniciativa masculina, ela decidiu virar o jogo. Foi Vitória que propôs casamento ao príncipe Albert, desafiando as convenções sociais da época. Mas calma, tinha uma explicação. De acordo com a etiqueta real, como monarca reinante, a rainha Vitória tinha o poder e o dever de tomar a iniciativa em assuntos matrimoniais. O príncipe Albert, sendo um príncipe alemão e primo da rainha, era uma escolha politicamente vantajosa e também Vitória realmente o amava. Em suas cartas e diários, ela descrevia Albert como encantador e perfeito em todos os sentidos. O pedido ocorreu em 15 de outubro de 1839 em Windsor. Vitória, com apenas 20 anos na época, tomou coragem e declarou seus sentimentos a Albert. Segundo relatos, ela foi direta e sincera, algo que conquistou ainda mais o coração do príncipe. Albert aceitou e os dois ficaram noivos oficialmente. O casamento aconteceu dia 10 de fevereiro de 1840 na Capela Real do Palácio de St. James. E Vitória usou um vestido branco, um ato que se tornaria uma tendência mundial e já eu vou explicar sobre isso. E parecia completamente apaixonada por Albert. Durante a cerimônia, os dois mal conseguiam tirar os olhos um do outro, algo que emocionou os convidados e reforçou a imagem de um casal unido. Vitória também usou o mesmo broche que o Albert lhe deu como presente de noivado durante toda a sua vida. Esse gesto simples simbolizava profundamente o seu amor por ele. 10. Criou a tradição do vestido branco de noiva. Quando pensamos em noivas modernas, o vestido branco é praticamente um padrão. Acho que entrou um cisco no meu olho. Mas você sabia que isso só se tornou popular por causa de Vitória? Antes dela, as noivas usavam qualquer cor que desejassem. Muitas optavam por vestidos prateados, dourados ou coloridos. Vitória mudou tudo em seu casamento com Albert, transformando o branco em um símbolo de pureza e elegância. Vitória escolheu o branco não apenas porque gostava da cor, mas porque queria destacar o trabalho artesanal da renda produzida em Honington, uma vila inglesa famosa por seus artesãos. O vestido, feito de cetim branco com detalhes em renda, foi um tributo ao talento britânico e escolha de estilo pessoal. Na época, o branco não era associado à pureza, mas sim à riqueza. Afinal, manter um vestido branco impecável era algo que só os mais ricos podiam se dar o luxo de fazer. O vestido de noiva da rainha Vitória chamou tanta atenção que foi muito descrito nos jornais da época, o que ajudou a espalhar a tendência. Além disso, o retrato oficial do casamento mostrava a rainha Vitória vestida de branco com toda a sua glória de noiva. Olha aqui. E foi reproduzido em gravuras e vendido em toda a Europa. O impacto foi imediato. Outras noivas começaram a copiar o estilo. Vitória também optou por não usar uma coroa no casamento. Em vez disso, usou uma grinalda de flores.
o que deu ao visual um toque simples e romântico. 11. Tornou o Natal mais brilhante. Se hoje temos árvores de Natal decoradas, luzes piscando e clima mágico em dezembro, muito disso se deve à Rainha Vitória e ao Príncipe Albert. Eles não apenas se popularizaram, mas reinventaram o Natal como conhecemos hoje. Antes deles, a celebração era simples e discreta, mas tudo mudou graças ao toque de inovação e carinho que eles trouxeram para a data. Essas curiosidades eu nem vou falar sobre, porque você pode voltar no vídeo que eu falo sobre o Natal da Era Vitoriana, que está aqui na playlist Era Vitoriana. 12. Teve 9 filhos e mudou a política europeia. A Rainha Vitória não apenas reinou sobre o Reino Unido, mas também desempenhou um papel fundamental na política europeia, tudo por causa de seus filhos. Ela teve 9 filhos com Albert e cada um se tornou uma peça-chave em casamentos estratégicos que uniram as casas reais da Europa. Esse legado lhe deu o apelido de Avó da Europa. Na família da rainha, cada casamento foi cuidadosamente planejado para fortalecer alianças políticas e garantir a estabilidade das monarquias europeias. Vitória tinha uma visão estratégica de seus filhos, por mais que não gostasse de ter filhos e dizia que parecia uma vaca. Posso contar isso em outro vídeo. Mas para ela, cada casamento era uma oportunidade de consolidar o poder e a influência britânica. Por isso, ela participou ativamente de todas as negociações matrimoniais, escrevendo cartas aos monarcas de outros países para sugerir combinações. Esses casamentos criaram uma rede tão complexa de alianças que no início da Primeira Guerra Mundial, praticamente todos os monarcas europeus eram parentes de Vitória. Embora os casamentos estratégicos tivessem seus benefícios, eles também trouxeram complicações. As diferenças culturais e rivalidades entre os países muitas vezes colocaram Vitória em situações difíceis. Além disso, ela tinha que lidar com tragédias pessoais de seus filhos, como a morte de Alice e a execução da sua neta Alexandra e da família Romanov durante a Revolução Russa. Além disso, Vitória foi a primeira monarca conhecida com hemofilia, que passou para os seus descendentes homens. Você pode ver a tabelinha aqui do lado, inclusive o Alexei Romanov, que foi um dos motivos da queda da dinastia. Um detalhe é que Vitória nem sempre concordava com as escolhas dos filhos. Quando Beatriz quis se casar com Henrique de Battenberg, Vitória inicialmente se opôs, mas acabou cedendo desde que o casal permanecesse no Reino Unido. Um detalhe aqui é que eu acho que eu fiz a conta das curiosidades erradas. Mas não liguem, eu sou de humanas. Enfim, 13 ou 12. Era uma escritora dedicada. A Rainha Vitória pode ser lembrada como uma monarca, mas também uma escritora prolífica. Ao longo de sua vida, ela escreveu cerca de 60 milhões de palavras em diários, cartas e notas pessoais. Esses escritos oferecem uma janela fascinante para os seus pensamentos, emoções e cotidiano. A Rainha Vitória começou a escrever seus diários aos 13 anos, incentivada por sua governanta, a baronesa Lenzen. Desde então, não passou um único dia sem documentar algo. Ela anotava tudo, desde eventos oficiais e políticas internacionais até fofocas da corte e seus sentimentos mais íntimos. Um detalhe é que ela ficou obcecada pela Ana Bolena. A gente sabe, eu também sou, olha aqui o colar. E foi assistir a todas as óperas e o seu vestido de coroação foi baseado no da Ana. Vou deixar aqui do ladinho a foto do vestido da Ana e a foto do vestido dela. Ela fazia fofocas sobre tudo que ela descobriu sobre os Tudors e mandou desenterrar e reenterrar novamente os corpos dos que foram mortos, inclusive a Ana, na época dos Tudors. Eu comentei isso porque ela também fazia fofocas sobre Jane Seymour, Ana Bolena, enfim, ela era quase eu.
Outro exemplo é que no dia que ela conheceu Albert, a Vitória escreveu: "Ele é tão bonito, com olhos azuis grandes e cabelos louros brilhantes. É impossível não amá-lo." Para Vitória, escrever uma forma de processar todas suas emoções e lidar com as pressões de ser uma monarca. Seus diários serviam como um refúgio pessoal em um mundo onde ela sempre estava cercada de conselheiros e súditos. Além disso, ela sabia que seu papel na história era significativo e seus escritos seriam uma herança valiosa para as gerações futuras. Ela escreveu até o último dia de sua vida, deixando um registro que abrangeu todo o seu reinado de 63 anos. Esse hábito é uma das razões pelas quais sabemos tanto sobre sua personalidade e eventos que moldaram sua época. Após a morte da Vitória, sua filha Beatriz foi encarregada de editar os diários. Infelizmente, ela destruiu muitos volumes originais, transcrevendo só o que considerava apropriado. Isso gerou críticas de historiadores que acreditam que muitas informações importantes podem ter sido perdidas. Ainda assim, os volumes restantes são uma fonte inestimável para entender o período vitoriano. Eles revelam uma mulher profundamente emocional, mas estrategista e consciente de seu papel histórico. Porém, os diários da Vitória não eram apenas pessoais. Muitos trechos foram compartilhados com políticos e membros da corte para reforçar suas opiniões e decisões. Ela usava suas palavras para influenciar debates e moldar políticas, mostrando que sua escrita tinha um propósito além do registro pessoal. Além disso, seus escritos inspiraram uma nova geração de mulheres a manter diários, o que era visto como uma prática civilizada e intelectual durante o período vitoriano. E a Vitória não se limitava ao papel e tinta. Quando a fotografia começou a ganhar popularidade, ela adorava combinar suas anotações com imagens, criando uma espécie de diário multimídia, algo moderno para a época. E por isso, vamos para a próxima curiosidade. Ela amava retratos e fotografias. Foi uma das primeiras monarcas a reconhecer o potencial das fotografias e retratos como ferramentas para se conectar com o povo. Antes de seu reinado, imagens de monarcas eram reservadas para pinturas oficiais, muitas vezes idealizadas e inacessíveis ao público. Mas a Vitória trouxe uma nova abordagem, permitindo que seu rosto fosse visto de forma mais humana e próxima. Em 1842, ela encomendou seu primeiro retrato fotográfico, que logo se tornou um sucesso entre o público. Ela também posava regularmente para retratos de família, que eram reproduzidos e distribuídos como gravuras. Isso ajudou a solidificar sua imagem como uma figura maternal e acessível, algo que ressoava profundamente com o povo britânico. Com a popularização da fotografia, Vitória e Albert foram pioneiros em usar imagens para criar uma conexão emocional com seus súditos. Eles frequentemente posavam ao lado de seus filhos, mostrando um lado mais humano e familiar da monarquia. Isso era revolucionário em uma época que os monarcas eram vistos como distantes e quase divinos. Exemplo: uma foto famosa mostra Vitória, Albert e seus filhos ao redor de uma mesa de chá. Um cenário que parecia quase comum, mas foi planejado para transmitir proximidade. E você pode ver aqui do lado. Uma curiosidade um pouco macabra é que a Vitória era tão obcecada por imagens que, após a morte do Albert, encomendou várias esculturas e retratos póstumos dele. Ela dizia que isso ajudava a sentir que ele ainda estava presente em sua vida. Outro detalhe é que quando eles eram casados, em geral como presente de aniversário, ano novo, que eles não davam presente exatamente no Natal, eram figuras sexuais deles e imagens que eles colocavam no banheiro e
diferentão, né? Você pode ver inclusive naquela exposição no Museu Vitória e Albert. Próxima curiosidade, que eu esqueci o número, ela foi testemunha da Revolução Industrial. Poucos monarcas tiveram a sorte ou o desafio de governar durante um período de mudanças tão profundas quanto a Rainha Vitória. Seu reinado coincidiu com a Revolução Industrial, um dos momentos mais transformadores da história mundial. De ferrovias e fábricas a eletricidade e comunicação, Vitória viu o mundo se reinventar diante de seus olhos. E foi uma grande entusiasta dessas inovações, por incrível que pareça. Vitória era fascinada por trens. Em 1842, ela fez sua primeira viagem, tornando-se a primeira monarca britânica a experimentar essa nova tecnologia. A locomotiva, apelidada de The Queen, a rainha, foi decorada especialmente para a ocasião, com assentos de veludo e janelas douradas. Embora inicialmente hesitante, a Vitória rapidamente se tornou uma defensora dos trens. Ela acreditava que as ferrovias uniam as pessoas e facilitavam o comércio. Durante seu reinado, a malha ferroviária do Reino Unido cresceu muito, conectando até mesmo os cantos mais remotos do país. Detalhe que, apesar de adorar trens, ela exigia que o maquinista reduzisse a velocidade para não ultrapassar 60 km, porque achava que algo mais rápido era contra a natureza. Outra inovação que fascinava a Vitória era a eletricidade. Durante sua vida, ela viu a invenção da lâmpada elétrica e a introdução da iluminação pública. O Palácio de Buckingham foi um dos primeiros edifícios no Reino Unido a receber eletricidade. E a Vitória não escondeu seu entusiasmo. Ela também participou de eventos históricos como a inauguração do primeiro telégrafo transatlântico em 1858, que conectou o Reino Unido aos Estados Unidos. O primeiro telegrama enviado foi entre a Rainha Vitória e o presidente James Buchanan, marcando um momento simbólico de progresso global. Embora não fosse inventora ou engenheira, Vitória desempenhou um papel crucial na aceitação das inovações. Seu apoio a novas tecnologias ajudou a legitimar e popularizar invenções que inicialmente eram recebidas com ceticismo. Por exemplo, quando ela começou a usar telegramas para enviar mensagens pessoais e políticas, o público seguiu seu exemplo. Ela também participava de exposições e feiras industriais, como a famosa Grande Exposição de 1851, realizada no Palácio de Cristal. Esse evento, organizado pelo Albert, foi uma vitrine de inovações tecnológicas da época e um marco no reinado de Vitória. Ela também teve um papel indireto em avanços inusitados, como a primeira fotografia submarina. Embora não tenha sido ela a tirar, claro, ela patrocinou expedições científicas que ajudaram a financiar projetos inovadores, incluindo o desenvolvimento de câmeras para o uso debaixo d'água. E um detalhe, que o meu iPhone não filma embaixo da água e as câmeras começaram na época da Rainha Vitória. Toma jeito, Apple! Durante o reinado da Vitória, o Reino Unido se transformou na oficina do mundo. Cidades cresceram, fábricas proliferaram e a economia floresceu. No entanto, Vitória também testemunhou os lados negativos da industrialização, como as condições precárias de trabalho e a poluição. Embora a rainha tivesse um estilo de vida luxuoso, ela não se importava muito, claro, como os monarcas, mas não era completamente alheia aos problemas enfrentados por seus súditos. Ela apoiava iniciativas de caridade e incentivava reformas sociais, embora dentro dos limites do que era apropriado para o monarca. Mais uma curiosidade, seu luto definiu a cultura. A morte do príncipe Albert em 1861 foi um golpe devastador para a rainha Vitória. Eles eram profundamente apaixonados e sua morte deixou a rainha Vitória em um estado de luto permanente.
O impacto desse luto foi tão grande que moldou não apenas a vida pessoal da rainha, mas também cultura de toda uma era. Após a morte de Albert, a Vitória usou o preto pelo resto da sua vida, 40 anos. Ela evitou aparições públicas no começo e passou grande parte do tempo em Balmoral, sua residência na Escócia. Essa escolha pessoal rapidamente se tornou uma norma cultural. Vestir-se de preto para o luto tornou-se um espírito e um símbolo de respeito e era amplamente adotado pela sociedade vitoriana. Vitória até insistiu que seu caixão fosse decorado com objetos pessoais do Albert, incluindo sua túnica militar e uma mecha de cabelo. O luto da Rainha Vitória também influenciou diretamente na moda da época. Vestidos pretos de luto se tornaram um item obrigatório no guarda-roupa de qualquer mulher respeitável. Além disso, joias de luto feitas de materiais como ônix e jato tornaram-se populares. Essa cultura do luto não era apenas estética, mas também refletia uma visão mais profunda sobre a morte e respeito aos entes queridos. O período vitoriano ficou marcado por sua abordagem elaborada dos rituais funerários, incluindo aquelas fotografias bem mórbidas pós-mortem e memoriais detalhados. O isolamento da Vitória também teve consequências políticas. Durante os anos de seu luto mais intenso, começo, ela delegou muitas responsabilidades ao parlamento e seus primeiros ministros. Isso gerou muitas críticas, que a rainha estava negligenciando seus deveres. Mas os conselheiros defendiam que ela tinha um papel ativo, principalmente nos bastidores. Com o tempo, a Rainha Vitória conseguiu retomar parte de suas atividades públicas, mas a sua imagem como a viúva de Windsor permaneceu central em sua identidade. Mesmo décadas após a morte de Albert, a Vitória continuava a honrá-lo de maneiras comoventes e às vezes bem excêntricas. Ela mantinha sua roupa de dormir cuidadosamente dobrada todos os dias, como se ele pudesse voltar e usá-la a qualquer momento. Além disso, dizia-se que ela falava com seus retratos regularmente buscando conforto. O período vitoriano, também relacionado com a Rainha Vitória, produziu uma literatura rica em temas de luto e melancolia. Obras como Grandes Esperanças, de Charles Dickens, e os poemas de Alfred Lord Tennyson capturavam o espírito da época. Também foi um crescimento do espiritismo e daquelas rodas de conversas com os mortos. Enfim, deu para perceber que a Rainha Vitória foi muito mais que uma monarca. Ela foi, então, como eu disse no começo, uma verdadeira força da natureza. Revolucionou tradições, sobreviveu a desafios pessoais e políticos e deixou um legado cultural que moldou o mundo como conhecemos hoje. De seu luto marcante ao entusiasmo por trens e fotografia, sua vida foi uma montanha-russa de inovações, emoções e influência. Qual dessas curiosidades você achou mais surpreendente? Claro que vamos ter um vídeo completo sobre a sua vida, mas acho que já deu pra ver porque eu gosto tanto dela. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembre-se de seguir o canal, nós temos vídeos todos os dias, faça chuva ou faça sol, às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.